Quando se diz ideias têm consequências, elas não são unicamente externas e materiais. Elas também são internas e psíquicas. Geralmente elas são, antes de tudo, ideias. Clássicos da literatura são obras que devemos ler não só uma vez, mas várias vezes durante a vida. Geralmente porque das primeiras vezes nós sempre deixamos algo passar despercebido. E isso não seria diferente para Crime e Castigo de Dostoiévski. Como muitos já devem saber, e aqui vai um alertazinho de que esse vídeo vai ter alguns spoilers, Rodion Romanovich Raskolnikov, o protagonista, ele comete um crime. Já está no título do livro, afinal. Ele mata uma velha agiota e a sua irmã. Durante a trama, vocês perguntam o que pode ter levado Raskolnikov a cometer esse crime. Pobreza, miséria, fome, ateísmo. Alguns argumentam que isso pode ter sido um fato. Raiva. Afinal, ele era explorado pelos juros absurdos que essa mulher cobrava dele. Mas isso está incompleto. Todas essas justificativas, elas fazem sentido em sua determinada maneira, mas elas são insuficientes. Falta uma peça nesse quebra-cabeça e é justamente isso que a gente vai explorar hoje. Bom, na parte 3 do livro, no capítulo 5, Raskolnikov e Razumikin, que é o seu amigo, estão numa sala conversando com um investigador, Porfiri. A essa altura já se sabe que o Raskolnikov estava no prédio no dia do assassinato e é por isso que ele é do interesse do policial, mas não é isso que importa aqui. Durante essa conversa que aconteceu mais entre o Porfiri e o Raskolnikov, o Porfiri olha para o Raskolnikov e diz: "Olha, eu li sua tese no jornal X". Para quem não sabe, o Raskolnikov ele foi aluno de Direito e ele escreveu uma tese sobre homens extraordinários. O Raskolnikov mal se lembrava dessa tese, na verdade. Conforme foi conversando, ele foi entendendo o que estava acontecendo. E a ideia principal dessa tese de Raskolnikov é a seguinte: homens extraordinários têm direitos elevados sobre sua própria consciência. Ou seja, eles têm direitos de cometer atrocidades, de derramar sangue, de pisar em pessoas sem sequer sentir culpa, pois eles não se permitem sentir culpa. Não se trata aqui de um direito legal, mas sim direito sobre sua própria consciência. A ideia é que essas pessoas elas já possuem o fardo grande o suficiente de carregar a história nas costas. Ele está comentando sobre Newton, sobre Galileu, sobre Napoleão, que são homens gigantes. Seria um crime, talvez, você podar esses homens em nome de uma moral ordinária. O Razumikin, que para quem não sabe, o nome dele deriva de razão, como se ele fosse o porta-voz da razão na trama, ele naturalmente fica louco com essa ideia. Quando você soma isso ao fato de que enquanto Raskolnikov racionalizava em seu quarto se matava ou não a velha, ele a chama de piolho da sociedade, ou seja, um parasita que deveria ser eliminado, a gente percebe qual que é a última peça do quebra-cabeça. É o intelecto orgulhoso, ou intelecto luciferiano. Esse seu intelecto, esse seu potencial, que ele reconhece que existe, em teoria o coloca na prateleira dos gigantes. E é um potencial que é desperdiçado porque ele é obrigado a conviver com pragas, vamos chamar assim. Ele se diz para si mesmo: olha, eu sou maior do que essa velha. Talvez seja até um favor que eu faça para a humanidade eliminar ela. Mas fica a pergunta aqui: se Raskolnikov racionalizou, planejou, efetuou e foi bem sucedido, por que ele sofre? Para explicar isso, eu quero explorar um outro livro muito bom, que está entre os meus favoritos também, que é esse aqui. O Indivíduo Moderno em Busca de uma Alma, do Carl Gustav Jung. Para quem não sabe, o Jung ele foi um psiquiatra suíço, ele foi mais conhecido, na verdade, como o pai da psicologia analítica e discípulo de Freud. Esse livro aqui ele nos ajuda não só a entender porquê do crime, como também porquê do castigo. Contudo, a gente vai fazer o caminho inverso. Vamos passar primeiro pelo castigo e depois pelo crime. Eu vou ler alguns trechos para vocês aqui para a gente conseguir contextualizar um pouquinho melhor. Vamos lá. O possuir um segredo tem o mesmo efeito do veneno, de um veneno psíquico que torna o portador do segredo estranho à comunidade. Aqui é muito interessante uma informação adicional, que é a seguinte: existe uma técnica conhecida como nomes falantes, principalmente na literatura russa, que é o que eu comentei acima com Razumikin, por exemplo. Você pega uma característica do personagem e você adiciona essa característica no nome do personagem. Então, como eu disse, Razumikin deriva da palavra razão, e é como se ele fosse o porta-voz da razão. Mas isso também acontece com Raskolnikov. Para quem não sabe, em russo, Raskol significa cismado, dividido. O portador dos segredos se torna estranho à comunidade justamente porque ele está dividido. Parte dele, parte da sua mente, da sua alma, é a fria e irracional
parte da sua alma chegou à conclusão de que valeria a pena matar essa mulher, e a outra metade não consegue fugir da consciência da culpa. A natureza não nos perdoa, por assim dizer, quando ao guardarmos um segredo passamos a perna na humanidade. Segredo e contenção são danos aos quais a natureza reage finalmente por meio da doença. Para quem lê o livro, vê o quão doente ele se torna fisicamente. E parece que existe como que uma consciência da humanidade que pune sensivelmente todos os que, de algum modo ou alguma vez, não renunciaram à orgulhosa virtude da autoconservação e da autoafirmação, bem intelectual isso, e não confessaram sua falibilidade humana. Se não o fizerem, um muro intransponível irá segregá-los, impedindo-os de se sentirem vivos, de se sentirem homens no meio de outros homens. Fica assim explicada a extraordinária importância da confissão sincera e verdadeira. Raskolnikov sofre, pois ele não confessa antes de tudo a si mesmo. E por isso continua dividido. Dividido porque ele não consegue bancar duas consciências ao mesmo tempo. A verdade é que não existe fuga de si mesmo. Para onde eu for, lá eu também estou. No vídeo passado eu comentei o seguinte, ó. Importa quão superior ou incrível você diga que você está necessariamente inserido numa cultura, numa moral. E ela tem um peso absurdo sobre você, ditando inclusive sua condição psicológica. Partindo dessa premissa, não adianta você se autovalorar, você quebra no momento em que você veste essa mentira. Raskolnikov, sendo uma personagem de um clássico, ela é muito mais e representa muito mais do que ele mesmo. Representa uma classe inteira de pessoas que acreditam poder racionalizar seu caminho para além do bem e do mal. É verdade que ele acredita que é ele quem produz as ideias. Na realidade, porém, são elas que o produzem. De tal forma que inconscientemente ele se torna simplesmente o seu porta-voz. Porta-voz, nomes falantes, talvez até marionete. Como é comum se dizer sobre essa tese junguiana, pessoas não têm ideias, ideias têm pessoas. Jung pensava ideias como entidades vivas através do tempo. E isso deriva um pouco de sua tese do inconsciente coletivo, apesar desse não ser tema desse vídeo. Preste atenção, eu não estou justificando o crime de Raskolnikov, nem mesmo isentando ele, muito pelo contrário. O que acontece é que na tese de Raskolnikov sobre homens extraordinários está a semente da intelectualidade assassina. No momento em que você se permite pensar, porque não existe essa expressão tecnicamente, quando você se permite florear sobre a ideia de que a moral convencional não se aplica a algumas pessoas, o próximo passo é se colocar entre essas pessoas exclusivas, essas pessoas extraordinárias, as pessoas que estão acima dessa moral convencional. Você se coloca orgulhosamente no lado do extraordinário e diz, bom, talvez essa moral também não se aplique a mim. E é aí que mora o perigo. Não significa que é proibido pensar, mas sempre foi perigoso. E por isso é preciso ter muito cuidado com aquilo que você alimenta a sua alma, pois isso pode ter consequências maiores do que você pode imaginar. A última observação que fica é: o inconsciente não é o seu bode expiatório. Cresça e pense melhor. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. É muito interessante notar como na filosofia e na literatura sempre tem essa questão de teoria e prática. Jung e Dostoiévski também conversam um pouco, justamente porque Jung foi um grande estudante de Nietzsche também. Para quem quiser obter os livros, eu vou deixar eles na descrição. E é isso aí. Até a próxima.